campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, estamos aqui então para mais um encontro, para essas reflexões através do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos abrir aqui então numa página, nos caiu o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nos caiu a parte de injúrias e violências. Vamos ler aqui um pedacinho. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Mas, que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Vou parar aqui, meus irmãos, essa lição, essa leitura, para podermos refletir um pouquinho sobre injúrias e violências. O que podemos refletir é que tantas vezes nós olhamos para o nosso irmão e esse nosso olhar, ele tem sempre, em relação à atitude do outro, um julgamento, quando não uma condenação, pelo ato do nosso semelhante, pelas atitudes do nosso semelhante. Porque nós vemos as consequências daquelas ações. É muito difícil para nós ainda vermos, percebermos, refletirmos o que levou aquele irmão a chegar àquele momento, a chegar àquela ação final. Nós julgamos pela consequência, nós julgamos pelo ato final. Então, às vezes, nós chamamos de louco, nós chamamos de inconsequente, nós, enfim, denominamos de várias maneiras aqueles irmãos os quais nós não concordamos com as suas ações, as suas atitudes, seus pensamentos, as suas ideias, as suas opiniões. Nós contestamos, e às vezes muito veemente, se não
com agressividade, né? Com palavras agressivas, com palavras que magoam, né, o outro. E nós não nos damos conta de que cada um tem o seu processo de evolução, o seu processo de aperfeiçoamento, o seu processo de crescimento. Então, quando nós chegamos aqui nesse momento de cada um de nós, nesse ponto do desenvolvimento, é porque nós passamos por inúmeras coisas. Ainda mais nós sendo espíritos imortais. Ainda mais nós sabendo que viemos de várias reencarnações. Imagina quantas experiências nós trazemos em nós como espíritos imortais. Esse corpo é perecível, esse corpo é transitório, mas o espírito é imortal. Quantas experiências nós passamos? Quantos núcleos familiares nós convivemos? Quantos irmãos nós nos relacionamos? Não é por nada que quando nós reencarnamos a nossa memória, né, fica apagadinha. Imagina se a gente lembrasse de tudo aquilo que a gente já vivenciou. E com todos os irmãos que já vivenciamos. E o que fizemos e o que fizeram conosco. Então Deus é muito misericordioso. Então nós viemos sempre para um recomeço, para reconciliação, para transformação, para novas experiências, né? Para que a gente possa colocar em prática aquilo que já está interiorizado, aquilo que já está dentro de nós, que nós já aprendemos, né? Que já está fortalecido dentro de nós e que nós viemos para aprender aquilo que nós precisamos fortalecer, que isso é o mais difícil ainda para nós. Por isso que muitas vezes nós nos defrontamos com as surpresas, com a indignação. Nós nos indignamos ainda com muitas coisas, né? Nós ficamos bravos. Nós somos sensíveis a determinadas coisas. E isso, claro, nós estamos evoluindo moralmente. Isso faz parte da nossa evolução moral. Mas muitas vezes são melindres, né? São melindres que nós temos ainda, que faz parte da nossa sensibilidade ainda. Nós somos sensíveis àquilo que nós não compreendemos ainda, que nós não aceitamos. E que isso precisa ser superado em cada um de nós. Deus nos dá as ferramentas. Deus nos dá todo o círculo dessa experiência ao nosso redor para que a gente possa aprender essas lições. Tanto que nós viemos ali naquele núcleo familiar exatamente planejado, para que a gente possa ter olhos bem abertos para ver, ter ouvidos para ouvir, né? Ter a sensibilidade para construir ali os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas relações. Se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver que tem muita coisa a ser feita ali no nosso núcleo familiar, que às vezes pode demorar algum tempo, mas a gente jamais deve perder a esperança de se reconciliar com aqueles espíritos que são colocados ali pertinho de nós, né? Porque se foi colocado ali, porque algum motivo existe. Porque existe algum motivo de tudo estar como está, né? Nós é que muitas vezes não percebemos, nos revoltamos, ficamos injuriados, achamos que tudo está errado, que está no lugar errado, que nós estamos no lugar errado, né? Se nós acreditamos que Deus é justo, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que nos destina tudo aquilo que nós precisamos, que nos deixa faltando tudo aquilo que precisa faltar ainda, né? Porque Ele nos conhece muito bem e sabe o que é aquilo que está faltando. Se nós tivéssemos, o que faria,
né, de consequência, como nós agiríamos, que seriam as consequências de termos o que no momento ele está deixando de nos dar. E muitas vezes nós não temos essa compreensão, essa aceitação, né? Esse reconhecimento dessa misericórdia maior de Deus para conosco, né? Então nós partimos para a violência. E às vezes a violência não é só para com o outro, é violência conosco mesmo. E a violência, ela não precisa ser só física, né? Só material, assim. É violência conosco mesmo. Com ações internas em que nos subestimamos, achamos que não temos condições de fazer as coisas, achamos que somos inferiores, que não temos condições de aprender, que não temos condições de superar as adversidades. Vamos nos colocando num lugar de menor, de pouco. Precisamos nos dar conta que nós somos filhos de Deus. Nós somos uma centelha do Pai. Nós temos Deus dentro de nós. Então existem N possibilidades dentro de nós. Que nós precisamos acionar esta força maior dentro de nós. Acionar essa energia positiva. Acionar essa energia maior, essa luz que resplandece, essa luz da fé, essa luz da bondade, essa luz do amor fraterno, essa luz do afeto, da caridade, de respeito para com o outro, para com o nosso irmão. Porque tudo isso vem de Deus. E nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos sim capazes. Nós precisamos acionar essa força interna que nós temos. Porque no momento em que nós acreditamos nessa força, nós vamos utilizando isso para mudarmos o nosso dia a dia, para mudarmos a nossa forma de ver as coisas com mais positividade. Vamos nos tornar menos egoístas, menos possessivos. Ver que nós vivemos numa sociedade, em comunidade, numa coletividade, naquele núcleo familiar, em que nós somos exigidos, mas nós também exigimos muitas vezes. E que há condições, sim, de viver com harmonia. Se o outro ainda não consegue ter essa visão, nós que estamos buscando o esclarecimento, nós somos responsáveis por isso, por dar o primeiro passo, por buscar este desenvolvimento, por buscar essa mudança. E através do nosso exemplo, quantas pessoas não irão mudar a sua atitude? Não irão mudar ali o seu dia a dia também. Porque a gente sabe que o exemplo, ele é um fator de mudança muito mais ativo e importante do que as próprias palavras. Quantas vezes a gente fala e acaba não fazendo nada, né? Peca pelo não exemplo. Que nem a gente fala, são as palavras em vão, né? A gente acaba falando muito e não fazendo nada. Então, pelo nosso exemplo, as outras pessoas vão vendo ali, quem sabe, vão tendo essa vontade também de se modificar, de serem mais alegres, mais felizes, mais otimistas, se nós levarmos mais essa energia positiva, né? Se nós
cultivarmos mais a paz, a tolerância, o diálogo, a serenidade. Porque nós somos instrumentos no lugar onde nós estivermos. E o instrumento, ele pode ser qualquer tipo de instrumento, né? Pode ser aquele que leva a música, né? E a música pode ser aquela suave, né? Ou pode ser aquela barulhenta, né? Um instrumento barulhento que eu digo, né? Aquele que toca com muita rapidez, um barulho muito alto, ou pode ser uma música mais tranquila, enfim. Quem vai escolher o tipo de instrumento somos nós. Né? Aquele que vai fazer bem aos nossos ouvidos e aos ouvidos dos outros. Né? Então nós temos essa capacidade, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá a livre iniciativa, para que a gente possa ter essas escolhas. Nós temos essa capacidade de escolher, porque nós também vamos escolher as consequências. A gente sabe disso, né? Então hoje a gente está tendo um esclarecimento para que a gente possa plantar diferente do que talvez a gente tenha plantado no passado. A gente não lembra, né? Mas pelas ações, por tudo que nós temos hoje, nós temos uma percepção das coisas que nós passamos, que nós praticamos nesse passado e que hoje é possível fazer diferente, né? Hoje é possível olhar o nosso próximo com mais amor, sem esse julgamento, sem esse apontar o dedo, que nós não sabemos o que se passa com ele. Nós não sabemos como que ele chegou até aqui, da forma como ele chegou até aqui. O que foi preciso para ele chegar até aqui? Nós podemos imaginar, mas a gente não tem certeza. Então, o respeito, né, esse olhar de fraternidade, esse olhar de afeto, quanta coisa que muda, né, meus irmãos? Quando nós lançamos esse olhar fraterno para o outro. Então vamos agora, meus irmãos, terminando essa reflexão, né, do nosso Evangelho nesse momento, nós vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibração em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender
que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site